Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações e nos traga a tranquilidade que precisamos para vencermos a ansiedade, não é? Vamos continuar meditando na palavra de Deus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versículos 25, que sempre tomaremos por base, e também agora estaremos meditando no versículo de número 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Chegamos na quinta argumentação de Jesus contra a ansiedade. E não sei se vocês notaram, se vocês leram cuidadosamente estes textos da palavra de Deus, Jesus ele procura levar os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo a ele a um relacionamento mais próximo de Deus. Os judeus tinham um certo temor em pronunciar o nome de Deus e eles não pronunciavam, eles evitavam pronunciar o nome de Deus, porque achavam que Deus estava distante, muito distante, por causa de sua santidade, por causa dos seus atributos. Então Jesus, ele vem trazendo para os discípulos e para os judeus daquela época um conceito diferente. E ele vem dizendo assim: olha, se vocês acham que Deus está muito longe de vocês, Deus não está. Deus quer trabalhar com vocês como o pai trabalha com o filho. Deus quer relacionar-se com vocês como o pai relaciona-se com o filho. Então Jesus, observe que aqui ele diz: o vosso pai celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso pai. O relacionamento tem que ser mais estreito, né? E isso estabelece um conhecimento mais amplo do ser humano para com o seu Deus, para com o seu Criador. Então, vamos fazer uma breve recapitulação das argumentações anteriores, do que nós já aprendemos sobre as argumentações de Jesus com relação à ansiedade ou contra a ansiedade. A primeira argumentação de Jesus se sustenta no fato de que, se Deus nos deu a vida, podemos confiar que as coisas menores ele já tem providenciado, ele já nos dará. Se ele nos deu a vida, então as coisas que são menores e que estão relacionadas à vida, o próprio Deus nos concederá. A segunda argumentação de Jesus contra a ansiedade é com o exemplo dos pássaros. Então Jesus nos ensina que, se Deus, que o Deus que deu a vida para os pássaros e que os faz viver despreocupados quanto ao alimento que vão precisar para o amanhã, é o mesmo Deus provedor da minha e da sua vida. É o mesmo Deus que continua sendo o Deus provedor para todas as necessidades básicas da vida humana. A terceira argumentação é a de que a nossa ansiedade não pode acrescentar nada à nossa altura, idade ou extensão de vida. Então nós não precisamos estar preocupados, porque a nossa preocupação não vai resultar em nenhum efeito benéfico para a nossa vida. Muito pelo contrário, vai só nos prejudicar. E a quarta argumentação está alicerçada no amor e no cuidado de Deus pelo homem, a coroa da criação. Agora Jesus prossegue, e este quinto argumento é fundamentado contra a ansiedade, é de fundamental importância contra a ansiedade, este quinto argumento de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai nos mostrar que a ansiedade é característica dos gentios, que não conhece a Deus tal qual ele é, da forma que ele é. Ou seja, a ansiedade é essencialmente uma desconfiança com respeito a Deus. Veja, se Deus ele nos faz entender, se Jesus fez os discípulos entenderem que Deus é o nosso Pai, eu desconheço um filho que não tenha plena e total confiança em seu pai. Eu desconheço um filho que, diante do perigo, não corra para os braços do seu pai, porque ele sabe que ali ele estará abrigado. Então, a ansiedade
no que Jesus nos ensina aqui nesta quinta argumentação é que a ansiedade é essencialmente a desconfiança com respeito a Deus, ou seja, uma pessoa que vive com ansiedade, com preocupações relacionadas ao futuro, ela desconfia de que Deus é capaz de providenciar tudo o que ele precisa para o futuro, tudo o que ela precisa para o futuro, de que a sua vida, não só no presente, mas também no futuro, está inteiramente nas mãos de Deus. Então, a ansiedade é uma desconfiança com relação a Deus. Jesus apresenta Deus como Pai, e como Pai, Jesus faz questão de salientar que ele sabe tudo quanto seus filhos precisam receber. Por que você está preocupado? Por que nós nos preocupamos quanto àquilo que precisamos amanhã, se o amanhã ainda nem chegou? E na verdade, Deus sabe o que nós precisamos receber amanhã. Então não há por que nós nos preocuparmos, mas sim depositarmos a nossa vida e a nossa confiança nas mãos de Deus, porque para o amanhã Deus já tem tudo providenciado para a nossa vida. E deixa claro que aquele que se esquece disto e na fraqueza da sua fé se entrega à preocupação, age como um gentio. Veja, e aqui Jesus faz a relação entre judeu e gentio, porque na verdade Jesus veio para os judeus, né? Porém os judeus o rejeitaram, e aí a Bíblia diz no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 12, que todos quantos receberam a Jesus passaram a ser filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus. Então, essa distinção é feita porque antes havia judeus e gentios. E Jesus está dizendo que os gentios não criam em Deus como os judeus, não conheciam a Deus como os judeus. Porém, a partir do momento em que a porta da graça se abre para os gentios, para mim e para você, nós passamos a conhecer o mesmo Deus de Israel, não é? Isso é simplesmente maravilhoso. E nós podemos depositar toda a nossa confiança no Deus de Israel, que guiou seu povo durante 40 anos pelo deserto e não permitiu que faltasse água, alimento, calçado, roupa. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Deus é glorioso, é grande demais. Então Jesus está trazendo seus discípulos à reflexão de que para agregar os problemas do amanhã aos de hoje, de que agregar os problemas do amanhã aos de hoje é uma atitude absurda de quem perdeu completamente a esperança no Pai Celestial. De que este Pai Celestial sabe exatamente do que necessitamos. O salmista diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Então Jesus ensina a seus discípulos que tal desconfiança em Deus é compreensível em um gentio. Isso porque ele acredita em deuses egoístas, caprichosos e imprevisíveis. Porém, não se pode aceitar nos que aprenderam a chamar a Deus com o nome de Pai. De Pai. E Paulo, ele nos ensina ainda que este relacionamento deve ser ainda mais íntimo, né? Porque ele diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, e a palavra Abba significa papai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Veja que coisa interessante. Recebemos um espírito de adoção, não um espírito de escravidão. E este espírito de adoção que recebemos, ele nos outorga o direito de clamarmos Papai. E este mesmo Espírito que recebemos, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E todo filho tem certa liberdade na casa do Pai, diante do Pai, na presença do Pai. Usufrua desta liberdade de filho que você tem. Usufrua deste direito de filho que você tem.
E não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã está nas mãos do teu Pai, está nas mãos do nosso Pai, daquele que nós podemos chamar papai, paizinho, papai querido. Então, nós precisamos confiar mais neste Pai, porque Ele cuida de nós. Alguém pode questionar: como posso conhecer a Deus? Isso é possível? A Bíblia nos apresenta algumas formas, algumas maneiras de nós conhecermos a Deus. E é claro que uma maneira de conhecermos a Deus, ela vai de forma progressiva nos levando a outra. A primeira maneira que nós podemos conhecer é simplesmente de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir, diz Jó, mas agora os meus olhos te veem, capítulo 42, versículo 5 de Jó. Este é um conhecimento superficial, raso demais para quem quer um relacionamento profundo com Deus, e este conhecimento vai nos levar a uma outra maneira de conhecermos a Deus. Qual é esta outra maneira? É conhecendo ou examinando as Escrituras. Jesus chama a atenção daqueles que estavam à sua volta e dos seus discípulos, e ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, e são elas mesmas que trazem testemunho sobre mim. João capítulo 5, versículo 39. O estudo cuidadoso das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, vai nos conduzir a uma melhor proximidade a Deus, e essa proximidade vai nos conduzir a um outro nível de conhecimento. Que nível de conhecimento é esse? O terceiro nível é através do próprio Jesus. Disse Jesus a Filipe, certa ocasião: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João capítulo 14, versículo 9. Um pouco antes, Jesus havia dito aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Capítulo 10, versículo 30 de João. Quando temos um encontro real com Jesus, iniciamos um processo de conhecimento de Deus, mas ainda há um outro nível de conhecimento que nós devemos atingir. Qual é esse outro nível de conhecimento? Por meio da convivência diária. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Que sejamos tal qual aquele poceiro que quer alcançar uma água mais profunda, que quer alcançar o lençol de água mais profundo, porque ele sabe que se ele alcançar aquele lençol de água mais profundo, ele estará num nível de água, ele terá um nível de água que não se esgotará quando vier a seca. Que nós possamos a cada dia buscar conhecer mais a Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando a Ele, estando mais próximos dEle. Eu conheci um pouco mais Deus hoje, mas este meu conhecimento tem que ser ampliado amanhã. Amanhã eu tenho que conhecer um pouco mais a Deus do que eu conheci hoje. E desta forma, eu vou depositar a minha inteira confiança nele como meu Pai, que sabe de todas as coisas. E então eu vou poder dizer, como disse o salmista, no Salmo de número 31, no verso de número 2, de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para o meu ser. Sabe por quê que o salmista diz isso? Porque ele sabia que, confiando em Deus, ele podia descansar a sua alma, aquietar a sua alma, colocar a sua alma em sossego, em tranquilidade, porque ele sabia no Deus, ele conhecia o Deus a quem ele cria. O conhecimento de Deus é de vital importância para a ansiedade. Somente conhecendo Deus é que nós podemos descansar nele e ter uma vida quieta e sossegada, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. Pai,
Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã e por todos que hão de assistir esta mensagem. Senhor querido, Senhor amado, que o Senhor possa revelar-se a eles de uma forma mais profunda, para que eles possam adentrar a um nível de conhecimento mais amplo do Senhor e possam descansar como a criança que, depois de amamentada, descansa nos braços de sua mãe. Que assim nós possamos descansar em Ti quanto ao nosso amanhã. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos e conceda-nos a Tua graça. Nós oramos assim, Senhor, no precioso e doce nome de Jesus, o nosso bem-amado e eterno Salvador. Amém. Compartilhe esta mensagem se ela trouxe edificação à sua vida e às outras também. Inscreva-se no canal para nos ajudar e também dê o seu like, para que assim nós possamos continuar transmitindo a palavra de Deus através deste meio de comunicação que é tão importante, que é tão eficaz e que pode alcançar muitas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.